Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma receita de uma massa de chocolate, é uma massa amanteigada, tá? Vou fazer também uma montagem com o bolo, com recheio também de chocolate, tá bom? Segue a receita. E para começar a massa do bolo, eu coloquei aqui os ovos e a margarina. Se tiver manteiga, ótimo, tá? Vou colocar o açúcar e vou bater por 10 minutos, tá? Bato por 10 minutos direitinho, tá? Bato e já volto. Olha, bateu por 10 minutos. Agora, olha como ela tá. Tá vendo? Clarinha, bem airada. Agora vamos continuar com a farinha de trigo. Olha, aqui tá a farinha de trigo e o cacau. Eu coloquei 50%, tá? Aí mistura aqui, dá uma misturada. E é necessário peneirar, tá? Então, você vai peneirar ela em cima da massa, aos poucos, tá? Vai mexendo nela assim, de baixo pra cima devagar, pra não perder o ar que ela incorporou. Assim que essa farinha de trigo por cima aqui molhar, coloca mais. O restante. Quando ela tá toda misturada, eu venho com a espátula para ver se não ficou farinha sem dissolver aqui no fundo. Não ficou. Já vou colocar na forma. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu esqueci de colocar água. Então, é assim. Quando passar os 10 minutos de batedeira que bateu o ovo, o açúcar e a margarina, aí você baixa a velocidade da batedeira e vai colocando a água aos poucos, tá? Aí sim, depois desliga e coloca a farinha de trigo, faz o mesmo processo que eu tava até agora, tá? Então, agora a gente vai colocar, que aí eu já coloquei a farinha de trigo aqui, né, direitinho, a gente vai colocar na forminha. Minha forma é de 17, né? Então, eu vou dividir, não vou pesar, vou dividir aqui no olho mesmo. Tá vendo? Agora, eu vou acertar essa massa e agora tem um processo. Gente, essa massa, agora que eu coloquei ela toda direitinho aqui na forma, eu vou deixar ela descansar por no mínimo 10 minutos. Se você tiver mais tempo, 15 minutos, 20, não precisa mais, tá? Deixa essa massa descansar para depois colocar ela no forno. Não coloca ela no forno quente demais não, tá? Pode esperar aqui um pouquinho, daqui a pouco ligar o forno,
dá certinho, 180 graus, tá? Depois eu falo o tempo de forno, mas primeiro já sabe, vou deixar ela descansar por no mínimo 10 minutos. Aí depois eu vou, daqui a pouco eu ligo o forno e aí eu levo elas pro forno e falo o tempo de forno. Gente, a massa ficou no forno a 180, ficou 35 minutos, tá? Agora eu vou fazer a montagem. Coloquei o saquinho aqui, coloquei na mesma forma que tava assando. É suja mesmo, tá? Aí eu coloco a primeira massa. Ajeito direitinho o plástico aqui. O saquinho, né? Vou umedecer. Eu fiz essa calda com água e leite condensado, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E pode molhar da quantidade que você quiser também, tá? Agora, eu vou colocar a metade do recheio. Aí, o que que eu fiz? Eu pesei o recheio e dividi ao meio. Eu gosto de fazer isso. Mas não precisa não, gente. Pode ser só baseado mesmo e colocar aqui, não tem problema, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Eu gosto de medir, gosto de pesar, gosto de fazer, colocar as duas camadas de recheio com a mesma quantidade de recheio, tá? Acerta o recheio direitinho, para ele ficar igualzinho de todos os lados, não ficar mais de um lado do que do outro, fica certinho, né? E venho com a segunda camada de massa. Peraí. Ajeito ela direitinho, dá uma apertadinha, só mesmo para ela encaixar. Vou umedecer. Olha as beiradinhas da massa, tá? Não ficar sequinha. Tô umedecendo bem, tá vendo, né? Olho bem molhadinho. Agora eu venho com a outra metade do recheio. Acertar bem. Não fica nenhum espaço sem um recheio mais fino, né? Menos quantidade. Ó. Agora que ele ficou retinho, eu venho com a última camada de massa.
eu gosto aqui de virar, ó, fazer isso. Tá vendo? Encaixa, aperta um pouquinho. E vou umedecer também o fundo. Tá vendo? Agora, eu vou cobrir, né? Vou levar à geladeira e vou deixar até no dia seguinte, tá? Porque agora já tá noite. Se você não tiver tempo, deixa umas 6 horas, tá bom? Já dá para finalizar o bolo, tá?